Olá, caro ouvinte, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast do Byte Furado. Fique de olho aí nas nossas mídias sociais, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Estamos aqui eu, Thomas, Fink, Pegasus, Dark Ryzen e o T-Gamer, como sempre, em nosso coração. A primeira notícia que vos trago, os nossos giros de notícias: o retorno da tripulação da Demo 2 abre um novo capítulo da história das missões tripuladas da exploração comercial no espaço. Os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley declararam rumo à estação espacial, no dia 30 de maio, e já estão de volta agora no dia 1º. Eles retornaram já. E essa expedição fez um grande avanço com relação à ida, a questão do custeamento dessa ida de ida ao espaço, e principalmente uma empresa de título privado fazendo esse tipo de serviço. Eles tiveram muitas surpresas, e entre uma delas foram a visita dos seus filhos quando eles estavam acordando no dia, e eles trouxeram alguns souvenirs também de lá. E a SpaceX se prepara para 2 próximas missões tripuladas. A Crew 1 deve decolar em setembro, levando 4 astronautas norte-americanos. A Crew 2 deve decolar em 2021 e também com 4 astronautas a bordo. E aí, o que vocês acham aí desse sucesso que foi feito esse evento aí da SpaceX? A gente falou no podcast anterior de Gamer, essas notícias de sucesso da Elon Musk com questão da exploração espacial me anima no sentido da possibilidade de uma internet via satélite, Mas nessa questão que eles querem fazer de, por exemplo, mandar gente para explorar Marte e outros possíveis planetas habitáveis, eu fico meio balançado nessa questão, meio lá, meio cá, sabe? Que eu acho que se investe muito recurso para explorar outros planetas e ir atrás de vida em outros lugares, enquanto a gente não tá dando conta nem ao menos de cuidar do nosso, Cuidar do nosso planeta, cuidar das vidas que aqui já estão. A quantidade de pessoas que ainda hoje, em pleno século XXI, morre de fome, morre por falta de água, morre por falta de saneamento básico e etc. Motivos que em lugares com a tecnologia um pouquinho mais avançada, com um pouco mais de boa vontade do governo e de outras coisas que estão aí relacionadas, já não acontece mais, como por exemplo, ninguém mais no Brasil ou nos Estados Unidos morre por causa de diarreia, por causa de tuberculose, coisa que em países da África isso ainda é uma realidade, uma dura realidade, Então, ao mesmo tempo que eu fico, legal, conseguiram cumprir uma missão espacial, olha que bacana, a gente está conseguindo evoluir nessa questão, nesse quesito. Ao mesmo tempo que eu comemoro esse tipo de notícia, eu também fico um pouco chateado, Porque eu vejo se investir muito recursos em procurar vida fora da Terra, se investe muito recurso em pensar em ir lá e levar seres humanos para Marte para fazer colônias lá no planeta marciano. E eu vejo pouca boa vontade de cuidar dos nossos aqui, dos nossos irmãos. Um exemplo atualmente de pessoas mais fragilizadas, os nossos irmãos africanos, Cujo como os brasileiros, em grande maioria, somos descendentes. Então eu fico aí, nossa, que legal, conseguiram, cumpriram a missão, a tecnologia tá avançando, bacana. E ao mesmo tempo eu fico, podíamos estar investindo esse recurso para amenizar o sofrimento dos que já estão por aqui, E sem procurar outros lá fora, se é que eles existem. Falas, Pegasus, é bastante interessante, e isso também a gente vê na questão da guerra, do armamento, que são coisas que são bastante investidas em alguns países, estados e nações como os Estados Unidos, e é um dinheiro que poderia ser gasto para a gente melhorar o mundo, E quando eu vejo algumas notícias igual essa da SpaceX, que é a privatização dessas viagens espaciais, eu fico pensando no filme que, inclusive, tem o nosso queridíssimo Wagner Moura, que é Elysium. Então, nesse filme, você tem os super ricos, eles conseguem viajar no espaço, ficar nessa nova zona habitável, que é Elysium, e eles têm ali tecnologias impressionantes que podem fazer uma análise do seu corpo, achar uma doença, fazer a curar você se você sofrer algum acidente. Enquanto na Terra, bastante poluída e degradada,
os pobres têm que trabalhar em trabalhos massacrantes. Então, se a gente não construir uma sociedade que pense no bem da coletividade, no bem do social, no bem de todos e todas, a gente vai acabar caindo num futuro distópico igual de Elysium, né? Então, eu acho que a sua reflexão ela é muito importante realmente. Às vezes a gente pensa que a tecnologia tem que inovar, tem que ser tecnológica, tem que não sei o quê. E a gente gosta de tecnologia, inclusive a gente faz esse podcast aqui, mas nem sempre essa ideia da tecnologia a todo custo, ela vai trazer felicidade. Inclusive, às vezes a gente lembra dos nossos celulares pebinhas, das nossos jogos com baixa resolução, aqueles jogos pixelizados, e muitas vezes a gente tem uma nostalgia e a gente foi feliz, né? A gente viveu um tempo que a tecnologia não era essa que a gente tem hoje, a gente foi bastante feliz, a gente jogava, a gente disputava, brincava com nossos amigos, saía da escola, ia lá na Lan House ou num lugar onde tinha videogame, jogar, e a gente foi feliz sem ter uma tecnologia super avançada. Então, para nossa felicidade, a gente não precisa que a gente conquiste toda a Via Láctea, o Sistema Solar, ou outros locais, ou conheça buracos de minhoca, ou que expanda a tecnologia até um futuro utópico ou distópico, né? Às vezes a gente precisa do simples, né? E eu acho que a raça humana ela tem que apostar nessas saídas que sejam realmente a partir das necessidades humanas. Então eu concordo aí com a tua crítica, achei super válida. Pois bem, né? De fato aí a tecnologia a que preço, né? Ficou nossa reflexão aí. Sucesso legal, mas vamos ter esse senso também crítico de entender, né, qual o custo disso pra gente. Agora ele, né, o mais procurado de todas as galáxias, aquele que até o Mandaloriano tem medo, Dark Rising. Mandaloriano, deixa eu pegar um pouco o Yodinha, brincar com ele, tão fofinho. Então, caros ouvintes, que têm a paciência e a parcimônia de nos escutarem, trago uma notícia do Jedi Tio Gamer. Ele não pôde estar conosco neste episódio Tech, mas ele mandou uma notícia interessante sobre o WhatsApp, que ganhará um recurso para pesquisar mensagens no Google. Então, aquelas mensagens que são muito compartilhadas, agora elas virão com a possibilidade de fazer uma busca rapidamente no Google. O que é uma tentativa do WhatsApp de combater as fake news. A gente sabe que tivemos, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, o uso do WhatsApp para divulgação de notícias inverídicas e que isso, inclusive, afetou de várias maneiras a última eleição e que este ano teremos uma nova eleição e daqui a 2 anos mais outra eleição, e o WhatsApp tem feito algumas tentativas, né, para tentar burlar esse compartilhamento de notícias falsas. Primeiro com aquela mensagenzinha, né, de que dizia que a mensagem foi encaminhada, então a gente sabe quando as pessoas encaminharam notícias. Outra é que algumas mensagens, quando elas são muito encaminhadas, a gente só pode compartilhar para mais um contato, não pode compartilhar para vários, né? Antes a gente poderia compartilhar com vários, diminuiu para 5, e agora algumas mensagens a gente só consegue compartilhar com mais uma pessoa, o que dificulta aí, principalmente para os robôs e para o tiozão do Zap que compartilha qualquer coisa que lhe toque o sentimento de raiva. E agora, com essa possibilidade, fica interessante, né? Apesar de que o WhatsApp ainda não divulgou como é que ele vai detectar quais dessas mensagens são possivelmente fakes, mas a ideia é que aquelas mensagens que são muito compartilhadas vão aparecer com esse símbolozinho de pesquisa e o usuário poderá pesquisar diretamente no Google com mais facilidade para procurar se aquela notícia é realmente verdadeira. O que vocês acham disso? Combater as fake news realmente é algo que é necessário. Inclusive tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, em mãos de Rodrigo Maia. Li uma notícia ainda hoje que diz que ele está querendo dar celeridade para se debater isso lá na Câmara dos Deputados. E ver empresas privadas como o próprio WhatsApp preocupado com o combate a essas notícias falsas realmente é muito importante. Todo mundo, tenho certeza, que já recebeu uma mensagem no WhatsApp que você ficou em dúvida quanto à veracidade dos fatos, né? Então ter uma facilidade de fazer uma busca para se saber se aquilo de fato procede ou não realmente é muito importante. Recentemente em Altamira nós recebemos uma mensagem via WhatsApp alegando que por 3 dias seguidos a energia elétrica seria desligada devido a
os pacientes que iam ser transportados de uma outra cidade para cá, e aí o pessoal da rede elétrica ia fazer manutenção, e teve todo um bafafá, saiu toda a notícia no WhatsApp com relação a isso. Acredito que talvez o Thomas deva ter recebido, não tenho certeza, essa mensagem no WhatsApp. E aconteceu que se passou esses 3 dias do prazo da mensagem, não aconteceu nada, a energia não foi desligada, então muito provavelmente essa mensagem era uma mensagem falsa de algum desocupado que foi lá e perdeu o tempo dele para fazer um texto enorme, que era enorme a mensagem, e ainda pegar e divulgar isso de uma forma viral, espalhou pela cidade e era simplesmente conversa fiada, né? Então, realmente, você ter a possibilidade de uma notícia desse tipo, você poder averiguar se isso procede ou não, é realmente um passo muito importante que o WhatsApp está dando. E a gente espera que outras redes sociais, né, sigam também esse exemplo e façam também alguns meios para que se possa, ali de maneira mais ágil, mais rápida, para que também haja interesse da pessoa que está recebendo aquela mensagem de averiguar, né? Porque se dificulta muito aonde encontrar se aquilo é verdadeiro ou não, acaba que você fica inibido pela própria preguiça mesmo de ir lá buscar fontes confiáveis, né? Então, se você ali, depende com um único toque, um único clique na tela, você já consegue verificar a veracidade da notícia, realmente é algo muito interessante e provavelmente é um grande avanço no combate às fake news, né? Tomara que o WhatsApp consiga realmente colocar isso em prática e outras redes sociais também desenvolvam métodos para que as fake news possam ser combatidas. Isso é um problema generalizado, né? Como já foi falado inúmeras vezes, nós sofremos, né? Todos nós sofremos essas questões dessas notícias e acaba que impactando até na nossa vida, né? Imagine aí você receber algo, né? Uma notícia pensando que é de alguém de confiança, porque a intenção da notícia que será ser espalhada viral é justamente essa. Alguém tá te mandando ela, é alguém que tem o teu contato, porque o WhatsApp ele não tem a questão da limitação de alguma pessoa te mandar e tudo mais. Então você tá recebendo de alguém, de uma fonte confiável, né, por assim dizer. E isso é o que impacta mais nessa relação. E restringir isso e tentar realmente colocar que as pessoas falem aquilo que realmente condizem com a verdade é algo que tem que ser colocado e ser combatido, esse tipo de coisa, porque isso pode levar a vários problemas relacionados à mal interpretação de várias coisas. Imagine aí você compartilhar algo de uma pessoa que você nunca nem viu ela na vida, mas que colocaram que ela fez algo de ruim ou fez algo de bom, enfim, né? Colocar um crédito nela que ela nem sabe que tem, depois essa pessoa ela pode sofrer algum tipo de ataque ou alguma coisa do tipo. Então, isso é algo muito preocupante, né? Esse poder da comunicação ele é muito forte. Não é à toa que nós estamos na era da informação, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente realmente fala, expressa para as pessoas, porque a gente tem um poder de influência, né? Então esse poder de influência não pode ser usado de qualquer maneira, ou falar o que eu quero, ou enfim, a gente tem que ter esse bom senso e de fato o aplicativo como o WhatsApp, que é mundialmente utilizado, né? Ele precisa também passar esse crivo para que realmente a gente receba as notícias de forma coerente e principalmente evitando aquilo que o próprio Dark Rising colocou, que é a questão de plataformas de inteligência artificial estarem trabalhando para fazer esse tipo de serviço. Nesse episódio que eu citei, a minha mãe passou uns 2 dias armazenando água, com medo de ficar sem água em casa. E a minha irmã foi quem trouxe pra gente essa notícia via WhatsApp. Falei pra ela, mas não tem cabimento. Alguns dias antes disso, na verdade, semanas antes disso, foi enviada uma carta pra gente na caixinha do correio, avisando que das 7h30 da manhã até as 9 a energia ficaria desligada para manutenção da rede. Então, num processo que vai ficar 3 dias desligado, eles não iriam avisar também nas caixinhas de correio? Eu questionei ela. Mas ela falou, não, mas passou no jornal, não sei o que e tal. Sim, passou no jornal e pelo visto o Jornal da Cidade foi vítima de fake news, né? Porque esse procedimento nunca aconteceu, não chegou a acontecer, né? E a coitada da minha mãe ficou armazenando água, estocando água em casa. Pois é, a gente precisa realmente pensar soluções para isso. E a minha próxima notícia de hoje é sobre o TikTok. Na última gravação que fizemos sobre tecnologias, falamos sobre o TikTok e a acusação do grupo Anonymous, dizendo que o TikTok realmente estava fazendo a captação de dados dos usuários. E a gente questionou, né? A gente não sabe realmente o que está acontecendo. A gente sabe que os Estados Unidos eles estão com uma briga forte contra a China e o TikTok pertence a uma empresa chinesa, a ByteDance, e nós sabemos que todos os apps, né, inclusive os mais conhecidos como Facebook, eles pegam dados dos usuários e vendem
inclusive nas eleições dos Estados Unidos, foram primordiais os dados fornecidos pelo Facebook, por uma empresa que o Trump contratou para fazer o seu marketing. E agora os Estados Unidos colocam várias empresas da China sob suspeita. Então há uma forte relação dos Estados Unidos com a Huawei, também sob acusação de espionagem. E na sexta-feira, dia 31, o Donald Trump disse que iria proibir o TikTok nos Estados Unidos. Já no sábado, dia 1º de agosto, saíram algumas notícias dizendo que a Microsoft tem interesse em comprar o TikTok, pelo menos o TikTok nos Estados Unidos. E aí, com essa aquisição, os dados dos norte-americanos ficariam dentro dos Estados Unidos e a Microsoft que tomaria conta desses dados. Só que isso envolve uma série de problemas e dificuldades, né? O Trump está no momento ruim da campanha dele para a próxima eleição, que está se aproximando, e devido às atitudes que ele tomou durante a pandemia, que ainda está forte nos Estados Unidos, inclusive tem aumentado nos últimos dias, a popularidade dele está muito baixa, e uma das coisas que ele faz para enfrentar esse problema de baixa popularidade é eleger inimigos, e um dos inimigos é a China. Então o TikTok acaba sendo afetado por ser de uma empresa chinesa. E outra coisa que aconteceu é que quando Trump foi fazer um comício em Tulsa, muitos usuários do TikTok fizeram campanha para adquirir ingressos para esse comício, só que era uma forma de superinflar o comício, quando na verdade deu pouca gente. Então o Trump ficou furioso, se dizia que ia ser um comício enorme com muitas pessoas e tal, e foi esvaziado, foi no estádio. Então isso deixou aí os republicanos ruins na fita, porque isso passa um mau sinal para os eleitores de que comício que se esperava tanto não foi ninguém. Isso deixou o Trump muito furioso, e alguns dias depois ele começou com essas ameaças e dizendo que o TikTok estava roubando informações e prejudicando os norte-americanos. Aí outra informação interessante é que após o Trump dizer que ia bloquear o TikTok nos Estados Unidos, as buscas sobre VPN dispararam. Então, se por um lado o presidente dos Estados Unidos quer bloquear um dos aplicativos que é um dos unicórnios, né, que tem mais de 1 bilhão, que tem o valor de mais de 1 bilhão, e tem crescido muito, acaba sofrendo essa ameaça do presidente, mas a procura por VPN para burlar, né, a localização cresceu enormemente nesses dias. Então, por um lado, a gente tem muitos consumidores que gostam da ferramenta, né, porque se você for pensar, para fazer uma edição de vídeo, você tem que ter uma série de conhecimentos, e ali com aquele simples aplicativo você consegue fazer coisas quase inimagináveis, né, que são realmente impressionantes. Você tem um crescimento muito grande dessa ferramenta. O Trump parece que, por picuinha, por raiva, quer bloquear o aplicativo a todo custo, e por enquanto ele vai esperar 45 dias para que a Microsoft possa ou não comprar o TikTok. Então é uma coisa muito problemática. Eu realmente acho que alguns governantes como Trump e Bolsonaro são pessoas mesquinhas, que só pensam em si e que só pensam nas suas eleições, né? Assim como o Bolsonaro assumiu já pensando na eleição de 2022, o Trump está pensando aí na sua próxima eleição. E na minha opinião hoje, com todas as informações que eu pesquisei, acredito que essas ameaças ao TikTok e essa possível proibição é mais mesquinho, tem mais a ver com uma raiva dos usuários do TikTok terem boicotado esse evento dos republicanos, e mais uma tática para eleger um inimigo, que é a China, que na verdade a tensão só anda aumentando nos últimos anos, mas que essa questão das informações pelo TikTok, de que o TikTok estaria roubando informações para fornecer ao governo da China, é um pouco duvidosa. É claro que todos esses aplicativos, eles pegam nossas informações. Isso daí todos nós sabemos. Facebook faz isso, se a gente pesquisa no Google, o Instagram, então todos têm nossas informações. Agora, essas medidas que os Estados Unidos têm tomado para com essa tecnologia do TikTok, eu acho que é desproporcional e tem interesses mesmo escusos, né? O que vocês acham disso, Byte Furados? A gente percebe que o que já estava suspeito ficou mais, né? Porque os caras estão acusando o aplicativo de estar roubando dados e está sendo usado para espionagem. E daí, depois dessas acusações, do nada, o próprio Estados Unidos, que é quem estava acusando, resolve comprar o aplicativo, que supostamente é um aplicativo de espionagem. Tá muito mal contada essa história, né? A gente só observa que a história já era suspeita, agora tá ficando mais suspeita, né? Tá ficando muito estranho esse negócio. Eu vejo, né,
nesse contexto. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Se a gente for lá, como a gente já falou em alguns outros podcasts passados, a gente viu essa questão com a questão da tecnologia 5G. E agora nós vemos com um aplicativo, como o próprio Dark Rising falou, né? Um unicórnio aí, onde a popularidade dele explodiu, né? Imagine aí a quantidade de pessoas hoje que tem acesso a esse tipo de aplicativo. Como ele muito bem falou, né? A facilidade que ele tem de trazer uma forma de você editar e tudo mais. Enfim, a funcionalidade dele atraiu as pessoas principalmente nesse momento. Como nós sabemos, praticamente quase todos os aplicativos eles têm essa questão de rastreamento de geolocalização, né? Tanto é que as novas atualizações do Android, a partir das novas atualizações, acho que a 10, né, que é o que eu utilizo, tem, quando o aplicativo é instalado, quando você vai abrir ele pela primeira vez, ele vai te perguntar quais dados que você vai permitir que o aplicativo acesse no seu celular, que dá um controle mais para o usuário, mas enfim, existem aplicativos que burlam isso, mas essa preocupação sempre vai existir, essa fuga de dados. Então, essa tensão, que nem o Pegasus falou, de que de espionagem, mas depois aparece, opa, quero comprar. Isso eu vejo mais como um boicote comercial, além de tudo que a gente já foi falado, né? Mas eu vejo um boicote comercial no sentido de que os Estados Unidos querendo ali, além de, né, fazer esse boicote, querer essas tecnologias para eles, só que ele não vai conseguir de uma forma dada ou criada por eles, e sim de uma forma imposta, onde eles estão vendo que a tecnologia está sendo desenvolvida a nível que está quase superando os Estados Unidos, e agora eles querem boicotar esse tipo de coisa. Então é algo bem complicado nesse sentido. Tá parecendo muito aquela criança invejosa que tá vendo o brinquedo novo do coleguinha e não tem, aí primeiro ele coloca defeito e depois ele vai lá e toma pra ele. Tá parecendo muito isso. O pior é que ontem a Folha de São Paulo destacou uma notícia de que os Estados Unidos vão expandir as ações contra outros grupos chineses de tecnologia. Então, o próprio Trump falou e o secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou que abre aspas, essas empresas chinesas de software que fazem negócio nos Estados Unidos, seja o TikTok, seja o WeChat, e existem incontáveis outras, estão transmitindo dados diretamente ao Partido Comunista Chinês e ao aparato de segurança nacional de seu país. Fecha aspas. Essa é a fala do Pompeo. Ele diz que os Estados Unidos vão expandir essas ações contra outros grupos chineses, né? O que deixa aí todo mundo em alerta, que vai acirrar os ânimos, e a gente já está pensando aí em um novo tipo de guerra fria. A gente não sabe direito o que vai acontecer. Com certeza a China vai preparar algum tipo de retaliação. Fiquemos atentos, né? Caros ouvintes, a última notícia que eu trago hoje é sobre o novo filme de animação do Batman, que, utilizando das novas tecnologias que nós temos a oportunidade de presenciar já na nossa geração, vai permitir que os espectadores definam o destino do Robin. Então, essa animação é baseada no filme de 2010 e será uma produção aos moldes de Black Mirror Bandersnatch. Então, quem pôde assistir, né, escolher o resultado, alternativas para aquele filme de Bandersnatch, vai poder ter algo parecido aí com o Batman. Então, você vê como é o avanço da tecnologia, né? Quando pensaríamos que nós poderíamos escolher, né, como o filme vai para um lado ou para o outro, qual é o final do filme. Então, a tecnologia da Netflix nos permite isso já no presente. Esse novo filme do Batman vem mais ou menos nesse sentido. Ele é baseado no longa de 2010, Batman contra o Capuz Vermelho, e o lançamento está previsto para outubro, tanto em Blu-ray quanto em forma digital. A gente vai utilizar o controle remoto para fazer essas escolhas, né? Então a gente vê que é bastante interessante. Às vezes é um pouco apreensivo, né? Você escolher o destino ali da pessoa, do personagem que tá ali dentro do filme, né? Mas é bastante interessante essa possibilidade, né? Expande as nossas alternativas, a nossa visão do que é assistir um filme, né? Em que você é quase como um jogo, né? Não chega a ser um jogo, mas ali hoje a gente tem vários jogos que a gente tem alternativas para escolher finais alternativos, ou as suas escolhas fazem com que você vá para um lado, para o outro, e que o personagem principal termine de uma forma ou de outra, ou que algum outro personagem secundário termine de uma forma ou de outra. E aí, colocar isso nos filmes é uma coisa muito interessante, que a gente já viu no Black Mirror Bandersnatch, e agora a gente vai ver aí numa animação próxima do Batman. A Netflix já tinha feito algo parecido também com Gato de Botas. Tem uma animação do Gato de Botas que você tem essa possibilidade de você
interagir com ela e fazer as escolhas. E é muito legal a quebra da quarta parede, que é a hora que o Gato de Botas começa a falar: nossa, mas quem é esse ser que controla a minha vida? O que é que você tá fazendo? E algumas outras coisas do tipo. E é bem interessante mesmo. Então, eu acredito que o filme do Batman, mesmo sendo uma animação, com essa possibilidade, vai ser muito legal. Também tem uma outra série também que a Netflix fez, que é com um cara da Discovery ele faz um programa de sobrevivência, que também tem essa possibilidade de você ter essa interatividade. E aí aparecem as opções para você faz escolhas, e conforme as suas escolhas, ou você consegue sobreviver e chegar ao fim do desafio, ou você falha na missão, e aí ele diz que se você tivesse seguido por aquela sua escolha, ele morreria ou ficaria atolado na lama, algo do tipo, nesse sentido. Então é bem interessante mesmo esse novo tipo de entretenimento que a Netflix trouxe, né? Trazendo esse nível mais abrangente de interatividade, fazendo você entrar mais na história, né? Você ser um ali na tomada das decisões, né? Muito legal mesmo, muito bacana. Bem, esse negócio é bem interessante e, na verdade, isso não é tão novidade, principalmente nessa história, porque em 1988 a DC Comics inovou, ela decidiu o destino de Robin, o Jason Todd, por meio de ligações telefônicas realizadas pelos fãs. No arco Uma Morte na Família, que é justamente o arco que vai ser retratado no filme, eles começaram a fazer ligações para fãs e perguntando se eles queriam que o Jason Todd sobrevivesse ou não. Resultado, os fãs falaram que queria que ele morresse, e ele teve uma morte brutal nas mãos do Coringa. E isso voltou a se repetir, na verdade, agora na série Titans, porque nós temos dois Robins lá, né? Um já aposentado, que vai fazer parte do grupo dos Titans, e o Jason Todd está participando como o assistente do Batman. E no final da temporada, novamente, eles fizeram: você quer que o Robin viva ou morra? E nada mais agora que justo do que vir esse filme aí, retratando esse arco ali, que é considerado um arco muito bom, e com você poderia fazer essa decisão, né? Agora a gente poderá ver se os fãs naquele tempo tivessem escolhido, né? Se o Robin viver. E, assim, a DC, com animação e séries, eu acho que ela é bem à frente das outras. Ela é muito boa. Já vi algumas animações assim da Liga de Justiça que são excelentes, filmes animados. E a série do Titans, pra mim, foi bem melhor do que as séries da Marvel, por exemplo. Das séries de heróis que tem ali na Netflix, eu concordo. Titãs realmente, cara, tá em outro nível. Essa, como o Fink colocou muito bem, essas novas possibilidades que os filmes estão trazendo de entretenimento é legal, né? Você fica curioso para saber como é que vai ser o outro final, ou qual decisão interfere, né? Além desse, também tem o Minecraft, uma Story Mode, também tem essa mesma dinâmica, né? De você escolher ali várias opções onde também interferem, né? Então, eu vejo isso como algo que cada vez mais vai tomar gosto por um público específico, né? Pessoas que gostam, né? Jogos como da Telltale Game já fazem isso, ou jogo como Detroit Become Human também já tem esse tipo de dimensão, né? Onde você escolhe o que vai acontecer na história, e cada coisa acontece a partir do momento das ações que você toma. Isso eu me lembro, né, a questão de quando falaram a questão do controle, né, você fazer pelo controle remoto. Eu me lembro que antigamente você só conseguia dar o play no filme e não tinha que fazer mais nada, né, a única coisa que você conseguia escolher, né, ali no controle era somente dar o play, o pause, ou passar muito rápido, ou escolher alguma coisa no menu, né, os filmes bem mais antigos tinha isso, né. E você trazer agora isso, né? Essa interação ali no controle da TV, sem precisar de nenhum dispositivo, e você só apenas com o controle fazer isso, eu acho muito legal. É muito bacana essa possibilidade, né? Então essas são minhas notícias de hoje. Com isso eu passo minha vez. Agora, aquele que nunca desistiu da Saori, sempre correu atrás dela, lutou bravamente e sempre pediu a força de Pegasus. Para começar nosso giro de notícias, uma notícia que
tem muita influência aí da nossa atual circunstância, que é a pandemia do Covid-19. A Google, ela anuncia que ela manterá seus funcionários em home office até meados de 2021. Isso decorrente à pandemia da Covid. E a gente vê também muitas tecnologias evoluindo nesse período de pandemia e muitas empresas, não apenas a Google, evoluindo nesse sentido, na possibilidade do trabalho home office, né, do trabalho à distância. Esse trabalho que ele não é tão inovador assim, já acontece há bastante tempo. Porém, por alguma razão que eu desconheço, talvez vocês possam ter mais esclarecimento nesse sentido, as empresas não vinham muito explorando essa possibilidade, não. Apesar de todos os desafios que cidades grandes, como São Paulo, por exemplo, enfrenta diariamente no seu trânsito e no translado das pessoas de sua casa até os seus locais de trabalho e até mesmo para a faculdade, escolas dos filhos, etc. Qualquer coisa que você necessite fazer em São Paulo no horário das 6h30 da manhã até as 9 da manhã, se você precisa se locomover ali dentro da capital, é realmente um desafio à parte. E mesmo em meio a essa circunstância, os donos das empresas nunca pensaram nessa possibilidade, né? Falaram, não, vou deixar meu funcionário trabalhar em casa para poupar ele dessa viagem desgastante que ele tem que fazer diariamente e também, né, para que eu possa ter de repente um rendimento melhor do meu funcionário, porque ele trabalha mais animado. Enfim, foi necessária essa pandemia para poder empresas grandes como a Google, possivelmente vamos ver outras empresas como de repente uma Microsoft, uma Amazon, trazendo para o cenário, né, essa possibilidade do trabalho em casa. E não apenas empresas, mas também universidades também trouxeram essa possibilidade dos seus professores trabalhar em casa. Hoje minha sobrinha, ela é adolescente, está no 9º ano do ensino médio, ela estava tendo aula através do seu smartphone, estava estudando em casa, o professor dando aula através de videoconferência. E aí, por aí você tira essa possibilidade também. Não sei quantos de vocês aí teve uma experiência não tão boa durante o ensino fundamental e médio e gostariam de ter tido essa possibilidade, não ter a necessidade de ir até a escola e poder estudar em casa. A gente sabe que o ensino EAD é um ensino que está crescendo bastante, e já houve alguns posicionamentos do MEC com relação ao EAD no nível fundamental e até períodos anteriores, né, ao coronavírus. O MEC já tinha deixado bem claro essa questão de que não havia possibilidade de haver ensino EAD para nível fundamental. Eles até autorizaram para nível médio e superior. E superior em alguns cursos, né, não todos. Mas aí a pandemia veio para dizer para esses caras que sim, há a possibilidade do fundamental também ter ensino EAD. E eu sou entusiasta dessa área. Eu mesmo gostaria muito de ter tido essa oportunidade de não precisar ir até a escola. O meu problema nunca foi os meus amigos, é tanto que muitos deles, né, Thomas, Heisen, somos amigos desde o ensino médio. São amigos que eu carrego pra vida, trago no peito mesmo, quase irmãos. Só faltou ser irmão de sangue. O problema nunca foi estudar com esses caras. Vê-los diariamente era um prazer, mas pra mim sempre foi o desgaste, sempre foi ter que me deslocar até a escola. Eu não gostava de ir até a escola, principalmente da parte de ter que acordar cedo pra ir até a escola. E o ensino EAD te traz essa possibilidade de você poder estudar a hora que você quiser, no seu tempo, no seu ritmo, de repente poder rever a escola. E aí, tanto o trabalho home office, né, para você que já não estuda mais, está apenas trabalhando, mas pode falar. Mas Pegasus, você não tem o que reclamar não, Pegasus, porque você foi quase assim, o que eu posso dizer? Nessa casa era turista, filho. O turista da sala. Isso deixa bem claro, tá aí, meu amigo, que não deixa mentir, que eu odiava ir pra escola. E acredito que eu não sou o único, né? Muitos outros alunos também devem ter essa característica minha, de preferir estudar em casa, né? E o ensino EAD traz essa possibilidade. E você depois, posteriormente, já que não tá mais estudando, mas tá trabalhando, ter que trabalhar home office também é algo que vai te deixar muito animado. Eu realmente, se fosse ter essa possibilidade de trabalhar home office, eu ficaria muito feliz. Justamente pelo não ter a necessidade de se deslocar da minha casa até o local de trabalho.
E a tecnologia, ela vem trazendo essa possibilidade de você trabalhar de onde tiver, estudar onde você tiver, seja no computador, no smartphone, no tablet, na televisão, não interessa. O dispositivo que você tiver condição de fazer uma videochamada tá te dando condição de estar estudando, de estar trabalhando. E eu acredito que essa é uma tendência, né, cada vez mais forte. A pandemia veio para provar que essa tecnologia ela é de suma importância, e vamos ficar aí na expectativa de que as empresas vejam isso com bons olhos e abram mais possibilidades para que seus funcionários possam trabalhar em casa, né? Eu ficaria muito feliz de trabalhar em casa, não ter que ir até um local de trabalho. O que vocês acham, gente, dessa possibilidade do home office, do ensino à distância? Pegasus, tem uma série aí de questões e alguns problemas, né? Primeiro, uma coisa que a gente já levantou aqui no Byte Furado, inclusive no episódio anterior, que é a questão da internet. Então, nem todo mundo tem a internet ou a tecnologia. Você pode até não acreditar, mas tem alguns alunos da Universidade Federal, eu trabalho na Universidade Federal, e tem alguns alunos que não têm celular, ou muitos que têm celular, mas não têm um notebook ou um computador. No máximo tem só aquele celular. Então, às vezes, dependendo do seu celular, você não vai conseguir ter um bom acesso. E esses que têm celular, eles têm internet apenas 3G, 4G, né? Internet móvel, e com dados limitados, né? Não tem um plano. Então há esses problemas, inclusive servidores que não têm boa internet, porque aqui em Santarém, particularmente, em alguns bairros, por mais que você possa pagar uma boa internet, mas você não consegue um bom sinal. Às vezes não tem internet fibra, são poucos lugares da cidade. Internet via rádio tem certos problemas, em alguns lugares não é boa. Então a gente enfrenta uma série de dificuldades, e principalmente quando a gente fala das escolas e das escolas públicas, há uma série de dificuldades com essa questão da internet. Quando nós estudávamos, Pegasus, inclusive eu não tinha muito acesso à internet não, eu mal acessava a internet, tinha que ir na Lan House para poder acessar a internet, não tinha internet em casa, não tinha computador nesse tempo. Então seria extremamente problemático. Além do mais, em algumas séries, nas séries fundamentais, há necessidade da socialização dos alunos, né? Dos alunos e das alunas. É essencial que elas possam fazer, tenham os seus coleguinhas, possam fazer essa socialização. É uma etapa da aprendizagem. Então há algumas coisas que a gente tem que estudar bem para poder dar algumas respostas, algumas alternativas. É claro que esse período de pandemia acelerou algumas coisas, mas o que eu tenho ouvido bastante, visto, são problemáticas relacionadas tanto a pessoas que se sentem ansiosas e com alguns problemas psicológicos por ficarem bastante tempo em casa, mas também professores e professoras que estão bastante atolados de trabalho, tiveram que aprender muitas coisas na marra para poder fazer suas aulas, que acabam trabalhando muito mais, porque você pensa que você está em casa, e principalmente para as mulheres é complexo, porque você tem que tomar conta da casa, você tem que tomar conta dos filhos, você tem que fazer uma jornada muito superior, né, muito grande, e às vezes com tecnologias ruins, a internet não ajuda, ou você não tem o suporte necessário. Eu mesmo, na universidade que eu trabalho, eu tive que fazer algumas lives e gastei um bom dinheiro comprando alguns acessórios para poder realizar uma live boa, ter um microfone que seja razoável, que não fique chiando. Eu só tenho um notebook, não tenho um computador, o notebook estava esquentando muito, tive que comprar uma base para dar uma melhorada. Então é uma série de coisas que a gente tive que colocar mais memória RAM no meu notebook, porque quando eu comecei a fazer as lives ele estava travando, não estava aguentando os programas que eu estava utilizando, o OBS e o Skype. E depois eu fui aprimorando, aprendendo algumas coisas, melhorando, mas a gente vê que as tecnologias, elas trazem benefícios, mas a gente tem que tomar cuidado, porque há uma série de restrições, é igual a ideia da meritocracia. É interessante você pensar que as pessoas deviam ser recompensadas pelo seu mérito, mas quando você tem uma sociedade extremamente desigual e injusta, é difícil você dizer até que ponto a pessoa tem mérito naquilo que ela fez, e até que ponto ela teve a sua vida facilitada por ela ser rica, branca, por ela ter tido oportunidades. Então muita gente não tem essas oportunidades, né? O que faz com que essas novas tecnologias, esses tipos de trabalho, eles se tornem um pouco complexos. Mas eu também sou de acordo em que a gente deve possibilitar essas novas tecnologias. São algumas reuniões
que a gente pode fazer à distância, outras reuniões que a gente nem precisa fazer, que pode ser somente um e-mail. Então há determinadas coisas que facilitam, mas sempre a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Eu acho que é interessante sim essa questão do home office. Eu não tenho filhos, né? Tenho 3 gatos e uma cachorra, mas não tenho filhos. Isso já me alivia um pouco. Mas se eu tivesse filhos, ter que tomar conta da casa, então são várias demandas que para muita gente dificulta, né? Dificulta você ter que trabalhar ali em casa, você ter que fazer os afazeres domésticos, várias coisas que você acaba acumulando. São várias coisas que a gente pode pensar aí, né? Da última vez tu até tocaste nesse ponto da universidade à distância, eu não fiz uma discussão maior, mas tem todos esses pontos e a gente poderia discutir isso aqui, na verdade, bastante tempo. Mas é importante que a gente olhe por esses lados, os lados de que as tecnologias elas são boas, mas elas não resolvem todos os problemas. Tem coisas que a gente vai resolver de outras maneiras. E as tecnologias, elas não vão nos substituir, né? Talvez no nível Matrix da vida aí, no nível aí Exterminador do Futuro, ou já mais na frente, mas a gente ainda tem que pensar nessas relações. Eu conversei com alguns servidores da universidade que eu trabalho, universidade pública, e eles sentem uma pressão, alguns que moram sozinhos e sentem uma certa solidão. Então há determinadas coisas que esse afastamento social ele dificulta, né? Então tudo isso pesa na balança. E o sentimento que tu tens assim de algumas coisas às vezes não é o que outras pessoas têm, né? Então tu gostaria de fazer o home office. Eu também acho interessante o home office, mas tem outras coisas também que é bom você ter uma equipe. Eu trabalho num setor da universidade que tem pessoas maravilhosas. De vez em quando a gente reúne, faz uma confraternizaçãozinha ali, o aniversário de alguém. Então esse contato humano também eu acho que é muito valioso. Então são essas coisas. Eu vou parar porque já me alonguei demais, mas tem muitas aí coisas que a gente pode discutir sobre essas relações. Acredito que a gente pode resumir tudo dizendo que há perfil para tudo, né? Vai ter o perfil que vai querer o EAD, vai ter o perfil que vai querer o home office, e vai ter o perfil que prefere o presencial, né? Tanto na questão do trabalho quanto na questão do estudo, né? Vai depender do perfil da pessoa. E como você falou, vai ter pessoas que vão ter a tecnologia disponível e vão ter outras que não. Então o que eu acho que deveria ser pensado é o quê? Não proibir porque alguns não podem. E deixar aberto. Aquele que prefere, aquele que tem a possibilidade, faça. O que não tem, que continue ainda no método presencial. Porque o que eu estava vendo esses dias, que eu fiquei bem chateado, foi justamente a questão do MEC proibir a questão do ensino fundamental à distância. É verdade o que você falou. Às vezes é melhor para o desenvolvimento psicológico, né, dos nossos jovens e tal, ter aquele contato e tal. Mas algumas circunstâncias poderiam ser evitadas. Eu tenho uma filha, eu fico bastante preocupado na questão de mandar ela até a escola, né? De vez em quando a gente vê esses atentados que acontecem feito em escolas que outros jovens foram lá e atirou e matou os alunos e outras coisas semelhantes, o próprio bullying que acontece na escola. Isso realmente me deixa bastante preocupado. Fico pensando, será que eu mando minha filha para a escola, se ela em casa? Eu fico tentado a pensar isso, sabe? Fico nesse paradigma aí. O que é melhor para minha filha? Ir para a escola e ter a socialização, ou ficar dentro do ninho, protegido aqui? Não sei onde seria melhor. Realmente é uma discussão bem ampla que requer bastante estudo, né? Bastante pesquisa. Pegasus, tu falou desse teu exemplo aí, eu lembrei de uma história de um cara que ele tinha muito medo de cair de avião. Então, por isso, ele nunca andou de avião na vida dele. Até que um belo dia, um avião caiu em cima da casa dele e ele morreu. Moral da história, ele nunca aproveitou nada porque ele tinha medo. E no final ele morreu justamente por aquilo que ele temia. E sempre aproveitar. E quem jogou Deus da Guerra, o novo, vai perceber que eu narro a história um pouco parecido com o Kratos. Eu vejo esse ponto de vista aí como um paradigma não social, mas um paradigma pegasudiano, onde envolve aí essa tua, eu posso dizer, essa dupla preocupação, né? Eu acredito que a sociedade ela tem nós somos feitos para serem sociais. Ninguém nasceu para ser sozinho.
Então é através da sociedade que a gente cria uma comunidade, é através da comunidade que a gente começa a pensar diferente, a fazer diferente. É através da colaboração, né? Onde as pessoas começam a pensar coisas novas. Então, eu acredito que essa parte de dizer assim, não, eu não quero nada, ou eu não quero... Isso envolve muito o egocentrismo no sentido do eu. E acaba que fazendo que muitas dos problemas que foram citados aqui ocorram justamente por conta disso. Mas eu acredito que a comunidade em si ela tem um papel muito importante, principalmente no desenvolvimento humano. Nós humanos somos feitos para serem sociais, né? Como o Fink colocou muito bem na sua pegada filosófica fundamental ali, se você tem medo do avião, o avião vai cair na sua cabeça. Não tem jeito. Mecânica quântica, né? Você cria a realidade com a mente, você acaba atraindo aquilo que você tem medo. Isso é mecânica quântica. E aí, falando dessa questão, né, de ficar em casa, algumas soluções interessantes vêm para nossas casas, né? Nós estamos realmente vivendo a revolução 4.0, que é a revolução da informática, a informatização de tudo. E nós estamos hoje já com um conceito moderno de casa, que são as smart home, são as casas conectadas. E nós agora temos uma fabricante nacional, que é a Pixel TI, que ela veio para oferecer diversas opções de produtos de Internet of Things, IoT, Internet das Coisas, para deixar a sua casa inteligente. E ela traz até uma integração com Alexa, né, que é a inteligência artificial da Amazon, que pode facilitar o seu dia a dia. Existem diversas opções para deixar as casas conectadas no Brasil. As smart homes, elas usam produtos para facilitar o dia a dia do usuário. Elas podem controlar coisas como as luzes, outros eletrônicos por meio do celular ou até por assistentes de voz, como é o caso da Alexa e do Google Assistente. A Pixel TI, por exemplo, ela é concorrente direto da Multilaser e Positivo, além de Xiaomi e Philips Hue, trazendo lâmpadas inteligentes, smart plugs, sensores de presença, entre outros dispositivos. E tudo isso na tentativa de tornar a sua casa cada vez mais conectada e automatizada. Na engenharia civil tem uma área especializada nessa questão de automação residencial, que é a domótica, que é a aplicação de robôs na casa, né? E várias empresas vêm entrando nesse segmento. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais isso vai sendo possível. Os nanoprocessadores, né, os Arduinos, entre outros dispositivos, cada vez mais vão integrando mais dispositivos. E não sei vocês, mas eu tenho um sonho de um dia ter uma casa totalmente automatizada, estilo a casa do Tony Stark em Malibu, controlada por uma inteligência artificial igual o Jabs, com ajudantes robô que possam me ajudar a produzir, seja lá o que eu queira produzir no momento, de uma forma mais rápida, mais automatizada. Basicamente ter uma linha de produção em casa, né? Para produzir o que for do meu interesse, que eu tiver interesse de fazer. Claro que a gente ainda não está nesse nível de Tony Stark, né? A tecnologia atualmente é mais voltada para a questão de segurança e conforto, né? Que é a possibilidade de você, por exemplo, controlar um termostato e a partir dali você controlar a temperatura do ambiente. Essa tecnologia ela é mais utilizada lá na região sul, onde as casas são bastante, quer dizer, o ambiente, a cidade é bastante fria e eles precisam sempre estar aquecendo o ambiente para poder resistir quando está nos períodos frios, né? Seria bem legal também aqui na nossa região norte, que é muito quente, ao contrário da região sul, enquanto lá é bastante frio, que é muito quente, exageradamente quente. Seria bem legal se a gente tivesse como controlar a temperatura interna da casa, né, para deixar o ambiente mais agradável, mais fresquinho. Também uma possibilidade que essa internet das coisas traz é a possibilidade de você integrar as câmeras de segurança no seu smartphone, né? Vários prédios já utilizam essa tecnologia em São Paulo, de você poder acessar as câmeras de monitoramento do prédio a partir do seu smartphone. E também a questão de você ter ali o sensor de presença para poder, de maneira mais inteligente, iluminar ou não um ambiente residencial, né? Também é uma parte interessante. Você consegue ali otimizar a utilização da energia elétrica, às vezes em alguns casos até conseguindo baixar o consumo de energia elétrica na casa.
Eu tava pensando recentemente também na possibilidade de você, de repente, conseguir colocar uma tomada que fosse controlada pela inteligência artificial, para você poder controlar a hora de ligar e desligar a geladeira, que é um dos eletrodomésticos que mais consome energia em casa, né? Então, se você tivesse ali um período para automaticamente você fazer aquele desligamento e depois ligar novamente, seria bem interessante, um projeto bem legal que eu tava pensando um tempo desse. E fica aí para vocês essa notícia, que vocês possam estar pensando, né? Como que vocês idealizam a casa do futuro. E aí, galera, como que vocês pensam que poderia ser uma casa do futuro? Quero uma casa igual dos Jetsons, lá no céu. Mas eu acho interessante essa questão da casa inteligente. Particularmente, eu tenho em casa uma Alexa, uma lâmpada Wi-Fi, uma tomada Wi-Fi, um receptorzinho de infravermelho, e eu consigo controlar basicamente a minha TV, ligar e desligar a lâmpada, diminuir a intensidade da lâmpada, posso programar a lâmpada. A minha tomada Wi-Fi também, eu posso ligar alguma coisa e desligar. Aí eu tenho usado com uma lâmpada para... Ainda não utilizei tanto, mas para fazer iluminação durante as lives. Então eu peço para Alexa ligar o plug Wi-Fi e ela já liga ali. A lâmpada eu utilizo bastante, que é quando eu chego em casa eu peço para Alexa ligar a lâmpada e depois para desligar, e ela é bem rápida até. A Alexa ela é interessante também, você pode fazer perguntar sobre alguma palavra que você não conhece, agendar no seu calendário alguma tarefa. De manhã você dá um bom dia para ela, ela fala sobre aquele dia. Hoje é dia do Mochileiro das Galáxias. Hoje é dia da Independência. Ela conta alguma história, pode te contar alguma piada, ela pode falar agenda para você. Tem muitas funções, né? Tem várias funções. Só que ela sempre depende, para automatizar a sua casa, desses outros acessórios. Então, com o meu receptorzinho de infravermelho, eu consigo ligar a minha TV. Minha TV ela não tem o sistema da Alexa integrado, mas pelo receptor é como se fosse um controle remoto. Então, peço para a Alexa ligar a TV, ela liga a TV, desliga. Inclusive, o meu ventilador também ele é de controle remoto. Eu posso ligar e desligar o ventilador. É uma rotina de preguiçoso. Mas eu acho que me ajuda bastante quando eu tô com sono e não quero levantar para desligar a lâmpada. Eu só falo, Alexa, desliga a lâmpada, e pronto. Ela vai desligar a lâmpada, eu não preciso levantar ali. E aí, se eu colocar essa lâmpada na área, por exemplo, eu posso programar ela para ligar todo dia às 6h30 da tarde. Então, na hora que der 6h30, ela vai acionar sozinha. E aí eu posso botar para desligar às 6 da manhã. 6 da manhã ela vai desligar sozinha também. Posso ligar o ar-condicionado também, ligar e desligar o ar-condicionado, faço com essa questão da Alexa e do infravermelho. Então há uma série de coisas que você automatiza, você pode deixar mais fácil. Eu acho que tem alguns benefícios, outros são mais para deixar simples mesmo, né? Eu acho que sem ela eu ainda viveria. Não é um caso de vida ou morte. Mas é interessante, né? Talvez com mais dispositivos eu poderia deixar a casa mais automática, né? Poderia colocar um dispositivo no portão para ligar e desligar, ou para abrir e fechar o portão quando eu chegasse. Então tem várias coisas que dá para fazer. Só que hoje, pelo menos no Brasil, eu vejo que ainda é um valor um pouco alto. Para quem não ganha muito, já é um valor alto. Talvez para quem é classe média alta, não seja uma coisa assim tão exorbitante. Tem algumas coisas interessantes para segurança. Você pode colocar câmera, você pode colocar o sensor na porta. Quando a porta abre, vai te avisar no seu celular, ou ligar um alarme. Então há uma série de coisas que podem aí ajudar. Mas eu vejo que também não são coisas assim que vão fazer você ter um padrão de vida tão elevado ou algo assim superior. Talvez mais para o futuro aí, com o avanço das tecnologias, possa ser que melhore bastante essa situação. Mas realmente você chegar em casa e falar, você pode programar para você chegar em casa e você falar, Alexa, cheguei. E ela ligar várias coisas, automatizar um monte de coisa ao mesmo tempo. Então é interessante. Eu acho que para o futuro é uma coisa que é legal. E se você estiver solitário também, você pode conversar com a Alexa, né? Pode pedir para ela contar uma piada. Dá para fazer chamadas também com a Alexa, de uma Alexa para outra, ou pedir para ela ligar para alguma pessoa. Então é uma série de funções mesmo. É uma série de funções que te possibilitam várias coisas. Aí você vai aprendendo, vai vendo vídeo na internet, vai descobrindo. E é mais ou menos por aí. Eu acho que é bastante interessante. Mas que também não é uma coisa assim de outro mundo.
É isso, pessoal. Fica aí para vocês esse vislumbre de uma casa futura. Como você também, ouvinte, imagina que seria a sua casa do futuro, fica aí a reflexão. Tomara que possamos estar lá quando o futuro chegar. Volto a palavra aí ao Thomas. Rapaz, pra mim tá bom só o ventilador que tem o controle, cara. Eu fico imaginando como é que ninguém pensou nisso, velho. Um ventilador com controle, bicho. Isso é inovação demais, cara. Agora eu tô me achando demais. Muito show. Foi apresentada essa nova tecnologia aqui, rapaz. Usufruindo horrores. Pois bem, chegamos no nosso momento de recomendações. A minha recomendação de hoje para nossos ouvintes do Byte Furado, esse podcast maravilhoso que sempre traz grandes novidades. Maravilhoso! Recentemente no catálogo da Netflix saiu um filme aí, né? Muito interessante para quem ainda não assistiu ele. Então a recomendação vem dele. É No Coração do Mar, onde tem ali como protagonista principal o nosso tão queridíssimo Thor. E é uma história bem popular, né, na cultura literária, né? E então é um filme muito interessante para você assistir aí, aproveitar esse período aí e assistir um filme bacana que fala uma história bem legal. E essa é a minha recomendação de hoje. Eu trago duas recomendações hoje. Uma é o filme que eu comentei, o Elysium, que narra a história interessante onde no ano de 2154 os mais ricos vivem em uma estação espacial feita pelos seres humanos, enquanto o resto da população mora em uma terra arruinada. Um homem assume uma missão que poderia trazer igualdade aos mundos polarizados. É um filme interessante para refletir. Tem o Wagner Moura, como eu falei anteriormente. É 100%, Cato. O protagonista é o Matt Damon, para quem gosta dele. E a outra recomendação de hoje, Ilha dos Cachorros. É um filme de 2018. Tem uma nota de 7.9 no MDB, que é uma ótima nota. E conta a história de Atari Kobayashi, um garoto japonês de 12 anos de idade. Ele mora na cidade de Megazaki, sob tutela do corrupto prefeito Kobayashi. O político aprova uma nova lei que proíbe os cachorros de morarem no local, fazendo que com todos os animaizinhos sejam enviados a uma ilha vizinha repleta de lixo. Então, você já percebe, o prefeito sacana joga os animais numa ilha de lixo. Só que o Kobayashi, ele é muito afeto, muito próximo ao seu cachorro Spot. E aí, ele convoca uns amigos, rouba um jato em miniatura e parte em busca de seu fiel amigo que foi jogado na ilha de lixo. A aventura que transforma completamente a vida da cidade. É um filme de animação muito legal, muito interessante. Aposto que vocês vão gostar. Eu não tinha percebido até agora, mas Elysium tem muito coisa a ver com Alita também, né? Eles têm ali algumas coisas bem parecidas. Inclusive a Cidade no Céu, que carrega um pessoal que vive uma vida melhorada, né? Bem, minha recomendação de hoje, em vista aí que falando de Elysium e outros que falam sobre como a tecnologia pode melhorar a vida, mas nem sempre ela traz só benefícios, e tem que haver uma evolução social. O Preço do Amanhã. Nele, nós acompanhamos um acusado de assassinato. Um homem deve descobrir como derrubar um sistema onde tempo é dinheiro e permite que os ricos vivam para sempre, enquanto os pobres devem implorar por cada minuto de suas vidas. O filme fala ali sobre uma sociedade em que eles conseguiram descobrir como as pessoas viverem eternamente, só que elas têm que pagar por isso. E acaba se tornando, o dinheiro deles acaba se tornando o próprio tempo. Então, as pessoas no braço delas têm um contador que mostra quanto tempo de vida elas ainda têm, e tudo que elas vão fazendo, elas vão pagando por tempo. Então temos lá ricos que tem famílias lá que a avó parece com a neta, assim, às vezes parece até mais jovem do que a própria neta, enquanto os pobres eles não conseguem viver, eles têm que trabalhar ali todo o tempo da sua vida para poder conseguir horas para poder sobreviver. Ou seja, eles vivem para trabalhar e trabalham para viver, literalmente, nesse filme. Eu trago para vocês hoje a recomendação do site amazongames.com. E dentro desse site tem um artigo que fala sobre convite que a Amazon fez para estudantes para que eles pudessem ser engenheiros por um dia. Eu achei muito legal. Eles fizeram uma série de competições. As ganhadoras foram 2 garotas. Elas ganharam essa oportunidade de serem engenheiros por um dia na Amazon.
dentro dessa programação estava incluso café da manhã com a equipe da Amazon Field Engine, atividade interativa Internet of Things com as arquitetas de solução, almoço e painel de aprendizagem com as Women's in Game, apresentação do jogo Sarcastic Shark Clouds, visita a Retailers Studios e um tour pelo campo da Amazon e Amazon Shippers. Fica aí para você a dica para você ficar de olho na próxima competição, né? Que com certeza a Amazon fará isso de novo aí no futuro breve. Então fica de olho aí no site para você ficar informado de quais são os requisitos para poder você participar dessa competição e quem sabe ir lá visitar a Amazon e ter o seu dia de engenheiro na Amazon. Vale frisar que a Amazon ela não está apenas no mundo do comércio, do varejo. Ela também investe em tecnologia e também investe em educação. A Amazon já fez vários investimentos e destinaram 50 milhões de dólares em 5 anos para a área da ciência da computação. E já doou 20 milhões a organizações que promovem a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática. Fica aí a dica de hoje. Fica de olho. E depois de ler essa notícia dentro do site da Amazon, eu fiquei mais fã da Amazon. Já era fã, mas agora eu fiquei mais fã da Amazon. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso podcast do Byte Furado. Agradecimento especial a todos que estão aqui. Thomas, Fink, Dark, Ryzen, Pegasus e o Tio Gamer, que está sempre no nosso coração. A força está com ele. Que ele possa estar conosco aí no próximo podcast. It's me, rapaz. Mario. Isso aqui não. Eu sou o Thomas mesmo. Bye.